lá. Na nossa última aula, sem ser essa que ocorreu na terça-feira agora, como eu expliquei, a aula de terça-feira agora foi apenas uma revisão do conteúdo, porque a gente ficou muito tempo parado, tá? Por causa dessas aulas modulares que vocês tiveram. Nós tivemos um grande período sem aula. Então, os alunos pediram para que nós fizéssemos alguns exercícios a mais para relembrar o conteúdo estudado anteriormente. Então, não teve gravação dessa aula, ok? A gravação é somente da aula passada, onde nós terminamos nessa questão e fizemos algumas questões a mais, que não está gravado, ok? Que nós paramos a gravação e em sala de aula eu busquei alguns exercícios para vocês e foram feitos alguns exercícios em sala de aula, ok? Então, por isso é muito bom que vocês participem das aulas. Façam um esforço e participem das aulas. Beleza? Então, hoje nós vamos dar início em domínio, contradomínio e imagem. Tá? O que é o domínio de uma função? São os elementos que compõem o conjunto partida. Mas o que é o conjunto partida? E o que é o conjunto chegada? A gente passou brevemente sobre o conjunto partida e conjunto chegada. Vamos voltar um pouco. A aula da semana passada foi gravada? Não foi gravada. Mas é só pedir para os colegas que participaram da aula passada para pegar os exercícios aí. Teve muita gente que printou, participou. É só pegar os exercícios e estudar, beleza? Foi só relembrar um pouco a aula passada. Conjunto partida, geralmente é o conjunto A, é o conjunto da onde a gente parte, da onde a gente inicia. Conjunto chegada é onde nós chegamos. Resumindo, vamos lá para frente. Isso aqui, pessoal, para vocês é um diagrama, tá? Diagrama. Isso aqui no trabalho é o que mostra na questão 11 e na questão 2 e 3 pede-se o diagrama, beleza? Então, mas a gente vai estudar um pouco mais à frente o que é um diagrama. Como montar um diagrama. Resumindo, o que é o conjunto de partida? São os valores, os possíveis valores de x. São os valores de x. Conjunto de chegada são os possíveis, aí sim, são os possíveis valores de y. Então, são vários valores que podem ser os valores de y. E a imagem são os elementos do conjunto de chegada, são os possíveis valores de y, que estão relacionados com os elementos do conjunto de partida. Então, o que é uma imagem? O próprio nome diz, é uma imagem. Então, você tem uma função f de x, por exemplo, que é igual a x mais 1. Tá? Eu possuo um conjunto de partida, por exemplo, eu coloco lá que eu possuo um conjunto de partida com os elementos 1 e 2. Tá? Então, o A, conjunto de partida. E eu possuo um conjunto B, que é o conjunto de chegada, que são os possíveis valores de y com 1, 2, 3, 4. Beleza? São os possíveis valores de y. Qual que é a imagem? É quando nós colocamos um valor do conjunto partida e substituímos na fórmula e encontramos um resultado. Então, para 1, f de 1 é igual a 1 mais 1.
é igual a 2. Então, a imagem de 1 é 2. Então, quando x for igual a 1, y é igual a 2. Então, o domínio é 1, a imagem é 2. Deu para compreender? Professor, meio estranho, só podia explicar. Vamos passar um pouco para frente para a gente entender um pouco melhor. Aqui nós temos um conjunto A, que é um conjunto de partida. E nós temos um conjunto B, que é um conjunto de chegada. Aqui em diagramas, ok? Então, o conjunto A, que é o conjunto de partida, é o domínio da função. O que é o domínio? São todos os valores, os possíveis valores de x. Então, conjunto partida ou é o domínio da minha função. Que é o domínio, são os valores de x. O conjunto B, que é o conjunto chegada, é o conjunto de contradomínio, que são as possíveis imagens de x. Contradomínio. São os possíveis valores de y quando nós substituímos o x na função. Então, você tem uma função, você substitui x por o menos 1, o seu valor de y vai ser igual a 1. É onde temos a ligação. Quando x for igual a 1, y é igual a 2. Quando x for igual a 4, y é igual a 3. Quando x for igual a 6, y é igual a 5. Quando x for igual a 7, y é igual a 6. O B são todos os possíveis valores de y, chamado de contradomínio. Já a imagem são os reflexos no contradomínio. Deixa eu falar de um jeito mais tranquilo para vocês entenderem, que assim vai ficar muito difícil. O conjunto imagem são os valores de y quando substituímos x na função. Então, qual seria o meu conjunto de imagem? Seria 1, 2, 3, 5 e 6. 1, 2, 3, 5 e 6. São os meus valores da imagem, tá? Só que o meu conjunto de partida o domínio vai ser o conjunto menos 1, 1, 4, 6 e 7. Professor, Oi. isso nunca vai ser sempre esse efeito aqui. Depende do que é dado no enunciado. A única coisa que nós temos que nos atentar é colocar sempre em ordem crescente, do menor até o maior. Por exemplo, se aqui esse menos 1 tivesse ligado aqui, por exemplo, a um 11, eu não ia colocar a imagem aqui 11, 2, 3, 5, 6. Eu iria colocar a imagem 2, 3, 5, 6 e 11. Tem que se atentar sempre deixar em ordem crescente, tá? Tá ok.
Já o meu conjunto de contradomínio, que são todos os possíveis valores de y, é todo o meu conjunto B. Então, é menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Professor. Oi. Professor, conjunto de partida. Conjunto de partida será sempre os valores de x, que é o valor que você vai substituir na função. E o resultado final que você encontrar é o conjunto imagem. Por exemplo, você foi lá e substituiu menos 1 na fórmula. Você encontrou o resultado de 1, então 1 é a imagem de menos 1. Beleza? Resumindo, x, que é o domínio, é menos 1, y, que é a imagem, é 1. O contradomínio é quando nós temos um conjunto numérico com vários números que são possíveis respostas para aquela função. Porém, para descobrir quais daqueles elementos do conjunto que são imagem, a gente precisa substituir. Tá um pouco confuso? Tá. Ainda vai ter exercício para a gente entender. Tá? Talvez na prática fique um pouco mais fácil do que na teoria. Tá? Então, geralmente utilizamos, como eu já disse, a letra f para representar uma função. Então, como a gente já estava trabalhando ultimamente, é f de x. Tá? O domínio A e o contradomínio B são conjunto de números reais, são números que existem. Tá? E existe somente um número no contradomínio associado a cada número do domínio. Isso em funções afins ou funções de primeiro grau. Em funções de segundo grau, existem casos que para um domínio, para um valor de x, calma aí. Para um domínio temos, não, é sempre mesmo para a função de segundo grau. Beleza? Então, sempre um número no contradomínio associado a cada número no domínio. Ok? O valor que função f, o valor de função f associa um número x pertencente ao domínio e é representado como f de x, como a gente já estava trabalhando anteriormente. Sendo que f de x geralmente é representado por uma expressão matemática, por exemplo, função em valor de x, que é igual a x ao quadrado mais 4. Então, essa é uma função. Beleza? Bom, essa parte eu vou dar uma pulada para a gente ir para umas outras questões aqui. Para a gente entender. Vai para fora, Nick. Anda. Bom, exemplo questão 4 aqui. Dado um conjunto de partida A, um conjunto que é 0, 1, 2 e 3, e um conjunto de chegada, que são os possíveis valores de resposta do nosso conjunto de partida. Então, nós temos um conjunto de chegada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E uma função x ao quadrado mais 2 determine domínio, contradomínio e imagem da função. Bom, como dito anteriormente, o que é o domínio? Também conhecido como conjunto de partida. Então, domínio
é o conjunto de partida, ou, resumindo, são os valores de x, que a gente vai substituir na função. Então, domínio a gente representa pela letra D, tá? É o conjunto numérico do conjunto partida. Então, é 0, 1... Professor. Oi. Então, o domínio vai ser sempre o valor de x. Domínio é sempre os valores de x. Tá bom, obrigado, professor. Imagem, todos os valores de y relacionados com x. Então, por exemplo, se eu tenho um domínio, que é 0, 1, 2, 3, a minha imagem são os valores que, ao substituir os valores do domínio na função, eu vou ter uma resposta. Por exemplo, para 0, né? Para o nosso domínio 0, f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado mais 2. 0 ao quadrado, 0. Mais 2, 2. Então, a imagem de 0 é 2. Então, o conjunto de imagem a gente já começa com o número 2. Tá? Para o nosso domínio 1, o f de 1, qual que vai ser a nossa resposta? Essa resposta vai ser o valor da imagem, ou, resumindo, é o valor de y, quando nós substituímos x. Ok? Então, x ao quadrado, então nosso x agora é 1, fica 1 ao quadrado mais 2, que é igual. 1 ao quadrado é quanto, pessoal? Um ao quadrado é 1 vezes... professor. É 1. Que é 1 vezes 1. 1 mais 2, 3. Então, a imagem, quando o domínio for 1, a imagem é 3. Agora, nós vamos ter que fazer do 2. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2, 6. Então, a imagem para o domínio de 2 é 6. E o último elemento do meu domínio é o 3. Então, eu preciso fazer o f para quando x é igual a 3. Que é 3 ao quadrado mais 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. Então, a imagem, quando o meu domínio é 3, é 11. Então, aqui, fechou o conjunto imagem. Mas ele também pede o contradomínio. O que é o contradomínio? São os possíveis valores de y. Tá? Como nós temos um conjunto chegada, então o nosso contradomínio é o conjunto chegada. Contradomínio nós escrevemos como CD. Contradomínio. Que vai ser todos os elementos do conjunto chegada. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Professor. Oi. Professor, de ter números negativos no conjunto de partida? Sim. E no conjunto chegada também. Pode ter valor também fracionado. Certo, certo.
Beleza? Certo. Então, contradomínio... Oi, pode falar. O senhor vai passar algum exemplo agora na explanação ou vou deixar mais pra frente? Como assim, um exemplo para vocês fazerem? Sim, o senhor vai... Não vai ter fração nem no trabalho, nem... Não vai ter no trabalho nem em prova. Mas pode ocorrer. Em caso de concurso, que for fazer, possa ocorrer. Mas vocês vão treinando, vocês vão ver que não é tão complicado. 1, 2, então... O que a gente tem que ter na cabeça? Quando nós temos um conjunto partida, então isso quer dizer que nós temos já o domínio. Esse conjunto numérico é o meu domínio. O que é o domínio? São os meus valores de x. O que é o meu conjunto chegada? São as minhas possíveis respostas quando eu substituo os meus valores de x na função. São todas as possíveis respostas, mas não são as respostas reais. Aonde que ficam as respostas? Na imagem. Então, o conjunto de partida sempre será do mesmo tamanho que o meu conjunto imagem. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse é o meu contradomínio. Então, aqui eu tenho domínio, imagem, contradomínio. Beleza? No trabalho de vocês e na prova, tem uma outra parte que eu peço, que é o diagrama. Como visto anteriormente, o diagrama são duas bolinhas, tá? Nessas duas bolinhas nós temos o quê? O conjunto de partida, que é o conjunto A, e o conjunto de chegada, que é o contradomínio. Então aqui dentro, deixa eu apagar isso aqui, fazer de novo. Então aqui dentro desses diagramas, a gente coloca os valores do domínio e do contradomínio. Então domínio 0, 1, 2, 3. Contradomínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E como que eu represento a imagem? É só fazendo a ligação do domínio com a imagem. Então, quando o valor de x foi igual a 0, qual resultado nós tivemos? Qual foi a imagem para o meu x igual a 0? Para x sendo 0, qual foi a resposta? 2. Então, a imagem de 0 é 2. Qual que é a imagem de 1? 3. Qual que é a imagem de 2? 6. Qual que é a imagem de 3? 11.
Então, essa é a representação do diagrama. Alguma dúvida ainda, pessoal? Alguém quer que explique novamente? Alguém quer entender alguma coisa? Pode perguntar. Professor, tinha como repetir a explicação aí? 90%? Qual a segunda parte? Diagrama? Isso. Tá, o diagrama a gente monta como? Nós temos dois diagramas. O do conjunto de partida, que é da onde a gente partiu, ó. Vou até refazer. Oi. Não, é só pra mim que aparece. Tá bem aqui nessa parte aqui, ó. Vou até circular pra vocês. Só eu vejo. Por isso que às vezes eu não escrevo aqui, ó, porque eu não consigo escrever. Bem aqui fica um sinalzinho pra mim que tá gravando. Que eu gravo pelo Windows. Eu não gravo pelo Meet. Que a gravação do Meet foi recente, só tem agora há pouco tempo. Senão vocês não iam ter no primeiro bimestre nada. Beleza? Nada. Então, vamos ver se a gente consegue entender. Vamos lá. No diagrama, nós vamos ter os dois conjuntos, que é o conjunto de domínio, ou também conhecido como conjunto de partida. E nós temos o segundo diagrama, que é o contradomínio, que são as possíveis respostas do meu domínio, ou também conhecido como conjunto de chegada. Por que conjunto de partida e conjunto de chegada? Porque qual que foi a imagem quando x foi igual a 0? Qual foi o valor que nós encontramos? 2. Então, na hora de nós fazermos a ligação, nós vamos partir da onde? Do 0. Por isso que ele é o conjunto de partida. E no conjunto de chegada é onde nós vamos fazer a ligação com a imagem. Então, por isso, conjunto de partida e conjunto de chegada. Beleza? O 1, a imagem do 1 é 3. Então, nós vamos partir com a seta do 1 e iremos chegar no 3, no conjunto de chegada. O 2, a imagem dele é o 6. Então, nós iremos partir do 2 e iremos chegar até o 6. Para o 3, nós iremos partir do 3 e iremos chegar no 11, que é a imagem, sua respectiva imagem. Então, resumidamente, domínio são os valores de x. Ele está impondo, são os valores de x. O 4 é um valor de x? Não. É só 0, 1, 2 e 3. O 4 não é um valor de x. Isso aqui é um conjunto fechado. Tá? É um conjunto numérico fechado. Quais são as possíveis respostas? Que é o conjunto de chegada. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses são os possíveis valores da chegada. Então, mais conhecido como contradomínio. E a imagem, o único jeito da gente descobrir é substituindo x na função. É assim que a gente descobrimos a imagem. Uma coisa que vocês têm que ter, uma coisa que deve acontecer. Os valores de imagem têm que constar no contradomínio. Por exemplo, se aqui em vez de 11 tivesse dado 13, 13 não está no meu contradomínio. Então, eu não teria uma resposta para o 3. Então, isso aqui não seria uma função válida. Isso aqui não seria uma função.
tá? Mas a gente vai ter questões assim mais pra frente, ok? Mas deu para entender um pouco melhor agora, na prática. O restante... Então... essa questão é bem difícil, cara. Então copiem aí, pessoal. Depois eu passo uns exercícios pra gente fazer. E qualquer dúvida é só falar, pessoal. Vou até pôr aqui pra vocês aqui. Um jeitinho melhor aqui no canto. Oi. Quando nesse diagrama aqui, do jeito que está feito aqui, finalizado, aqui você já consegue, só olhando esse diagrama, você consegue falar domínio, contradomínio e a imagem. Que nem, ó, quais são os domínios? São conjunto A. É o conjunto de onde está partindo a minha seta. Então é 0, 1, 2 e 3. Então esse é o meu domínio. Qual que é a minha imagem? É onde eu estou chegando, onde a minha seta está sendo ligada. Então, 2, 3, 6 e 11. Então são as respostas do meu domínio. E qual que é o meu contradomínio? São as minhas possíveis respostas. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza? Beleza. Podem copiar o enunciado aí, pessoal, sem pressa nenhuma, tá?
Quando vocês finalizarem aí, vocês me avisem, pessoal. E aí, pessoal, como estamos? Podemos dar continuidade? Beleza. Tá. Essa questão aqui dá pra gente fazer. Tá? Questão 4 aqui. Dado um conjunto de partida menos 1, 2, 4 e 10, e a função f de x, que é igual a 2x ao quadrado mais 3, sabendo que o conjunto de chegada ele é composto somente pela imagem dos números do conjunto partida, determine domínio, imagem contra domínio, e vamos fazer também o diagrama. Tá? Bom,
Então, o que o exercício nos dá? Conjunto partida. O que é o conjunto partida? Nós chamamos... Oi? E nós chamamos ele também de quê? Domínio. Domínio? Conjunto A, né? É, o conjunto A, ou domínio. Isso. E o que eles nos falam? Sabendo que o conjunto de chegada ele é composto somente pela imagem dos números do conjunto partida, então nós precisamos fazer um cálculo para determinar qual que é o nosso conjunto de chegada. Já que o conjunto de chegada ele é composto somente pela imagem do conjunto partida. Então nós precisamos fazer os cálculos. Então vai ser, deixa eu mudar a cor aqui. Nós precisamos fazer para x igual a menos 1. Então f de menos 1 é igual 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3. F de menos 1 vai ser igual. Menos 1 elevado ao quadrado é quantos, pessoal? Menos 1 mesmo? É um positivo. 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 5. Vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa, se quiserem, a gente faz aí passo a passo. Então, nós já encontramos uma imagem. A primeira imagem que a gente encontrou, 5. Beleza? Agora, nós vamos encontrar a imagem quando x for igual a 2. Então, f de 2, que é igual 2 vezes 2 ao quadrado mais 3. 2 ao quadrado é quantos? 4. Vezes 2. 8. Mais 3. 11. 11. Qualquer coisa, pessoal, só bater calculadora. Então, encontramos a segunda imagem, 11. Agora, para quando x for igual a 4, qual que é a imagem? Vai ser 2 vezes 4 ao quadrado mais 3. 4 ao quadrado é quantos? 16. Vezes 2. 32. Mais 3. 35. 35. Qualquer coisa, só bater calculadora. Para quando x for igual a 10, qual que vai ser a minha imagem? 2 vezes 10 ao quadrado mais 3. 10 ao quadrado é quantos? 100. Vezes 2. 200. Mais 3, 203. Então, nós encontramos todas as imagens para todos os elementos do domínio. Já que o exercício fala que o conjunto de chegada ele é composto somente pela imagem dos números do conjunto partida, então, o que nós podemos dizer? Qual que é o nosso domínio? Quais são os valores do domínio? 5, 11, 35. Esse aí é a imagem. Qual que é o domínio? Menos 1.
2, 4 e 10. Domínio é sempre o conjunto partida. Como ele diz que o conjunto de chegada, que também é conhecido como contradomínio, é composto somente pela imagem, o que nós podemos dizer? Que o contradomínio é igual à imagem, né? Que é igual, quais são os elementos da minha imagem? 5, 35 e 203. Isso aí. 5, 11, 35 e 203. Realizando o diagrama, nós vamos ter o conjunto de partida e o conjunto de chegada. O conjunto de partida, menos 1, 2, 4 e 10. O conjunto de chegada, 5, 11, 35 e 203. Quais são as minhas imagens? Qual que é a imagem do menos 1? 5. Então a gente liga o menos 1 até o 5. A seta chegando no 5. Qual que é a imagem do 2? Então é só a gente ligar o 2 no 11. Qual que é a imagem de 4? 35. Qual que é a imagem do 10? 203. Então, aqui a gente fez o diagrama, o domínio, contradomínio e a imagem. Estão conseguindo pegar? Alguém não entendeu? Quer que explique novamente? Passo a passo, Thiago. As contas aqui. Conseguiu? As contas, Thiago. Pode escrever aí que eu estou acompanhando no chat. Beleza, então. Qualquer coisa, se quer que faz passo a passo. Pessoal, essa parte aqui vocês podem bater em calculadora, tá? Única coisa, professor, não estou entendendo por que é menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Ó, nós temos uma função. F de x é igual 2 vezes x ao quadrado mais 3. Foram daqui que saíram essas contas para encontrar a imagem, ok? Então, podem copiar. Qualquer dúvida, pergunta que a gente vai fazer de novo. Que eu explico novamente. Vai ser meio corrido, mas infelizmente, pessoal, é por causa das aulas que vocês tiveram modulares aí. Atrapalhou bastante as nossas aulas. Estourou 6, eu no meio também. Pode fazer. Não. Cada pergunta é uma forma diferente. Por exemplo, aqui, ó,
Aqui, ó, foi x ao quadrado mais 2. Nessa. A função vai ser muito variável. Beleza? A questão que vai te dizer qual que é a função. Eu acho que qualquer coisa dá até pra gente pegar o trabalho aí, vocês irem fazendo aí, tirando dúvida. Oi. Posso, mas só que eu tô fazendo já com o diagrama, porque no trabalho tem o diagrama. Então, pode ter 100. Na prova provavelmente pode ser que tenha. Tá? O diagrama é a parte final, né? Só fazer as ligações, fazer as duas bolotas. Não, beleza. Quando vocês finalizarem aí, pessoal, avisem, tá? Que aí a gente dá sequência. Copiem o enunciado. Não tenha medo de gastar caneta, não.
pessoal? Alguém ainda copiando? Beleza. Qualquer coisa é só dar um grito aí, pessoal. Bom, vamos lá. Domínio de f. O conjunto de todos os números para os quais f de x pode ser definida como número real. Este domínio é conhecido como domínio natural. Para determinar o domínio natural, é preciso excluir os números x que resultem em uma divisão por zero ou qualquer raiz de um número negativo. Por que, pessoal, que nós devemos excluir qualquer divisão por zero ou qualquer raiz de número negativo? Porque nós não temos resultados. Qualquer número dividido por zero não existe. Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, sempre temos que excluir essas possibilidades. Ok? Então, por exemplo, determinar o domínio e o contradomínio da função a seguir. Então, aqui ó, não te dei o conjunto de partida e nem te dei o conjunto de chegada. Só tem uma fórmula, que é uma função, onde você deve determinar qual deve ser o domínio, os possíveis domínios e quais são as possíveis contradomínios, ou as possíveis imagens. Bom, para determinar o domínio, devemos excluir a possibilidade da divisão por zero. Primeira coisa, o que domínio não lembra o que? X ou Y? Domínio é X ou Y, pessoal? X. Então, nós temos que descobrir qual o valor de X que não podemos adotar, porque não podemos ter a possibilidade da divisão de ser uma divisão por zero. Então, qual que é o único valor que não podemos adotar? 3. Então, x não pode ser 3. Por quê? 3 menos 3 é igual a 0. 1 dividido por 0 não existe. Então, o domínio da função vai ser o conjunto de todos os números x, sendo x diferente de 3. Então, esse sinal aqui é diferente, beleza? Vocês já conheciam esse sinal ou não? Beleza? Então, ó, para não termos uma divisão por zero, o nosso x ele não pode ser igual a 3. Ok? Estudo vai estar... Já mandei esse slide para vocês. Deixa eu enviar agora, no meio da aula já. Então tá aí. Então, x vai ser todos os números reais, exceto ou diferente de 3. Ok? X só não pode ser 3, para nós excluirmos a possibilidade da divisão por zero. Bom, e agora como é que nós fazemos o contradomínio? Tá?
nós vamos fazer uma transformação. Tá? Nós vamos fazer uma transformação aqui na nossa conta. Então, deixa eu explicar como é que foi feito. Nós tínhamos f de x, que é igual a 1 sobre x menos 3. Primeira coisa que foi feito, f de x também nós chamamos de y, ok? Lembra que a gente chamava antigamente de y e a gente transformou para f de x? Então nós podemos trocar isso aqui para y. Y é igual a 1 sobre x menos 3. Ok? Y, como não tem nada embaixo, é a mesma coisa que está sendo dividido por 1. Então, a gente multiplicando cruzado ou invertendo, né, o que está aqui em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima, vai ficar como x menos 3, que é igual a 1 dividido por y. Tá? Eu só inverti. O y foi para o lugar do x menos 3 e o x menos 3 foi para o lugar de y. Ok? Menos 3 passa para o outro lado, mais 3, né? Tá negativo, passa para o outro lado, positivo, ficando assim, x é igual a 1 sobre y mais 3. Ok? Foram só trocas matemáticas. Inverteu-se aqui os valores, tá? Invertemos. O menos 3, ele está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Ok? Bom, novamente, nós temos que evitar uma divisão por zero. Tá? Conseguiram entender aqui? Não? Vamos lá. Então, nós temos o quê? Que y, na função lá, nós temos que y é igual a 1 sobre x menos 3. Então, o que pode ser feito aqui? Tem duas maneiras. Uma, como nós não temos ninguém dividindo y, tá? O y está sozinho, nós podemos simplesmente invertê-los aqui de posição. O y passa para o lugar do x menos 3 e o x menos 3 passa para o lugar do y. Ficando assim, x menos 3, que é igual a 1 sobre y. Então, nós só invertemos, ok? O y passou para o lugar do x menos 3 e o x menos 3 passou para o lugar do y. Ok? Só até aqui você já poderia encontrar uma resposta. Tá? Mas vamos continuar. Menos 3 passa para o outro lado da igualdade, mais 3. Então, isso aqui se transforma em x, que é igual a 1 sobre y. Menos 3, passei para o outro lado da igualdade, mais 3. Deixei agora a função em função de x. Beleza? Deixei o x em evidência, de um lado da igualdade. Ok? E agora eu preciso saber qual valor que eu não posso substituir em y. Qual que é o valor que não pode ser substituído em y? Menos 3 por 0. Zero. Não pode ser 0. Porque, ó, 1 dividido por 0 não existe. Um número que não existe mais 3 continua não existindo.
Então, tem que ser diferente de 0. Se fosse 2, por exemplo, 1 dividido por 2, meio. Meio mais 3, 3,5. Então, o único número que nós devemos evitar é o 0. Então, neste caso, para que x seja um número válido, y não pode ser igual a 0. Então, logo, o contradomínio da função é o conjunto de todos os números y, exceto o 0. Ah, professor, mas eu ainda não entendi como é que foi feita aquela transformação ali. Existe essa possibilidade ainda, pessoal? Não entenderam ainda? Professor, agora eu entendi. Professor, agora eu entendi. Então, beleza. Então, vamos para a prática agora? Sim, senhor. Vamos aqui, ó. O pior é que essa questão é a questão que eu acabei de fazer, ué. Então, vamos fazer essa daqui, ó. Então, ó, dado uma função f de x que é igual a 9 sobre x ao quadrado, determine domínio e o contradomínio dessa função. Então, já vamos reescrever essa função. F de x eu vou substituir por y. Então, y é igual a 9 sobre x ao quadrado. Então, a gente só olhando a função, o domínio são todos os números, exceto qual número, pessoal, que não pode ser? 0. Porque 0 ao quadrado é quantos? 0. Então, 9 sobre 0 não existe. Então, o domínio, nós podemos falar que são todos os números reais, tá? Nós podemos escrever assim: são todos os números reais para x diferente de 0, tá? Sendo x diferente de 0, o domínio são todos os números reais, beleza? Vamos agora só trocar de posição o y com x agora e vamos fazer o contradomínio. Vou até trocar a cor da tinta aqui. Vamos para o azulão. A gente vai fazer o que agora? A gente vai inverter. Vai ficar como? X ao quadrado, que é igual a 9 sobre y. A gente tem que tirar esse ao quadrado daqui. Como é que ele passa para o outro lado, pessoal? Ele passa em forma de quê? A gente estudou isso lá em equação de segundo grau. Ele passa em forma de raiz. Boa. Então, x vai ficar igual a raiz quadrada de 9 sobre y. Bom, então, agora nós vamos somente analisar. E nós temos duas coisas para que nós não devemos adotar. Que é, não podemos dividir, termos uma divisão por 0, porque não existe um resultado para essa conta. E não podemos ter raiz quadrada de número negativo, porque
não existe resultado. Então, o contradomínio são todos os números reais positivos e agora eu não vou usar a parte matemática, tá? Vou só escrever e diferente de zero. Deu para entender o porquê que tem que ser todos os números reais positivos e diferentes de zero? Porque 9 dividido por 0 dá quantos, pessoal? 0. 9 dividido por 0 não existe. Qualquer número dividido por 0 não existe resultado. E por que não pode ser números negativos? Tem que ser somente positivo. Por exemplo, 9 dividido por menos 1 dá quantos? Pode bater calculadora. Dá menos 9 mesmo, professor. É igual a menos 9, né? Tenta bater raiz quadrada de menos 9. Dá erro. Então, não pode ser número negativo. Por quê? Positivo dividido por negativo, o resultado é negativo. Raiz quadrada de número negativo, não existe resposta nos números reais, tá? Então, por isso, o contradomínio para esse caso devem ser todos os números reais positivos e diferente de zero. Diferente de zero por causa da divisão. Positivo por causa da raiz quadrada. Ok? Deu para compreender? Alguma dúvida? Qualquer coisa a gente explica novamente. Se vocês quiserem fazer o teste. E se no caso da função f de x igual a 9 dividido por 2? F de x 9 dividido por 2. O x não existe, né? São todos os números reais, mas qualquer valor de x, o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Mas já a gente faz ela aí. Deixa só o pessoal copiar. Mas deixa eu explicar para você aqui no cantinho. Para f de x igual a 9 sobre 2, né? Bom, para qualquer valor de x, o resultado vai ser o mesmo. Concorda comigo? Porque nós não temos x na função. Né? Para x igual a 0, 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Então isso é uma função constante. É uma função que não importa o valor de x, o resultado vai ser sempre o mesmo. X foi igual a menos 350. É 4,5 a resposta. Porque nós não temos x na função. Agora, já o contradomínio, ele já é diferente. Como sempre a nossa resposta vai ser 4,5, o contradomínio é apenas 4,5. Não, minto. Falei besteira. O contradomínio vai ser todos os números reais
exceto o 0, tá? Porque aí a gente vai fazer aquela troca. Vai ficar como? Não vai ter troca. Porque não tem x. Então vamos lá, deixa eu explicar para você. Então, domínio todos os números reais. Então não importa qualquer valor de x que você colocar, o resultado vai ser o mesmo, tá? O contradomínio é a mesma coisa. São todos os números reais, tá? Então, contradomínio pode ser todos os números reais. Aí a imagem não. Já a imagem sempre será 9 dividido por 2, 4,5. Então, nesse caso aqui em específico, ó, sempre a imagem será de 4,5 e o domínio e o contradomínio são todos os números reais, ok? Qualquer número pode ser, tanto do conjunto partida quanto de chegada, tá? Mas é uma função constante, ok? É uma função bem atípica. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Eu só vou explicar um negocinho simples ali. E aí a gente vai fazer uns exercícios. Aí eu vou pausar a aula aqui, né, a gravação. Pausar não, vou parar. Vou criar uns exercícios aqui para vocês, rapidão com vocês. Aí eu vou voltar a gravar. E aí a gente vai resolver esses exercícios, beleza? A gente não, vocês. E aí depois eu dou as respostas para vocês aí. Beleza? Beleza. Se vocês terminarem de copiar aí, vocês me avisem rapidão. Qualquer coisa, pessoal, eu vou passar aí. Qualquer coisa é só dar um oi aí que a gente volta, tá? E copiem, pessoal. Copiem enunciado. Copiem tudo que vocês puderem copiar aí. Tá, aqui é os gráficos. Deixa eu dar uma passada nisso aqui. Tá. Bom. Função. Essa parte que eu volto pro final. Nós olhando o diagrama, só de olhar o diagrama, nós conseguimos identificar se é uma função ou se não é uma função, tá? Se aquele diagrama representa uma função ou se ele não representa. Ou se ele representa, qual tipo de função que ele é? Nós temos 3 tipos de funções. Função injetora, tá? Função injetora, função sobrejetora e função bijetora, ok? Função injetora, quando no nosso contradomínio sobra um elemento, ok? Nessa função, cada elemento do domínio x associa-se a um único elemento da imagem f de x, ok?
Todavia, podem existir elementos do contradomínio que não são imagens. Por exemplo, o B aqui, ele não é imagem de nenhuma resposta, tá? Mas tá vendo aqui, ó, uma ligação. Todos recebem apenas uma ligação, tá? Função sobrejetora, tá? Na função sobrejetora ou sobrejetiva, todos os elementos do domínio possuem um elemento na imagem. Então, aqui, ó, menos 10 possui o A, o 2 possui o B, o 8 também possui o B como imagem, e o 25 possui o C. E pode acontecer de dois elementos do domínio possuírem a mesma imagem. Nesse caso, imagem e contradomínio possuem a mesma quantidade de elementos. Então, isso aqui acontece em funções quadráticas, tá? Em funções quadráticas. Aonde nós podemos ter duas respostas para uma resposta, uma imagem para dois elementos do domínio. Então lembra quando a gente faz lá Bhaskara, que a gente encontra x1 e x2? Que a gente tem uma função aqui, ó, a gente tem uma função assim, ó, x ao quadrado, vamos fazer aqui, menos 9 é igual a 0. Como é que a gente fazia? A gente fazia a raiz. Então esse 0 aqui, ó, que a gente não prestava atenção, é o elemento da imagem, ele é o y. Então ele é o elemento da imagem. Então aqui a gente só continuava, a gente fazia o quê? X ao quadrado é igual a 9. X é igual mais ou menos raiz de 9, que é igual mais ou menos 3. Então, representando, deixa eu apagar essa parte aqui. Essa pequena conta num diagrama ficaria assim: o conjunto de partida mais 3 e menos 3. O conjunto de chegada, 0. Então, para quando o y for igual a 0, o x é 3 e menos 3. Então, é uma imagem para dois domínios. Então, função sobrejetora é geralmente associada a funções quadráticas. Ok? Ok, ok, não ok? Função bijetora. Então, essa função ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, tá? Pois cada elemento de x relaciona-se a um único elemento de f de x ou até dois elementos, ok? Nessa função não acontece dois números. Resumindo, o contradomínio e a imagem são do mesmo tamanho. Então, todos os elementos do contradomínio são imagem de algum elemento do domínio. Então, vamos distinguir as três. Injetora. Conjunto domínio só pode fazer ligação com apenas uma imagem. Não pode acontecer, por exemplo, desse 2 ligar com A e o menos 1,5 ligar com A, que aí já não é mais uma função injetora. Função injetora, a imagem só pode ser ligada a um domínio. Função sobrejetora, uma imagem
pode estar ligada a dois domínios diferentes, ok? Ou função de segundo grau. Mas a gente poderia ter aqui, por exemplo, o D, ó, sobrando. Tá? Então, seria uma função sobrejetora. Já a função bijetora, todos os elementos do contradomínio possuem ligação. Então, todos os elementos do contradomínio são imagens. Então, bijetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Tá? Então, quando o contradomínio é igual à imagem, isso é uma função bijetora. Quando uma imagem possui dois domínios distintos, sobrejetora. E quando só for ligada, cada domínio tiver cada imagem estiver ligada a apenas um elemento do domínio, função injetora. Quando não será uma função? Quando um elemento do domínio estiver ligado a mais de um elemento do contradomínio. Por exemplo, não existe resposta, por exemplo, aqui, ó, para f de x ao quadrado mais 3, se x for igual a zero, qual que é a imagem de zero? Se x for igual a zero, y é igual a quantos? Se x é igual a zero, 0 ao quadrado é quantos? Zero mais 3. 0 mais 3 existe. Ficaria o 3. 3. Então, aqui nesse caso, ó, o 0 só poderia estar ligado ao 3. Mas ele está ligado ao 5 e ao 2. Então, isso aqui não é uma função. O domínio só é ligado a uma imagem. Domínio só liga a uma imagem. Não pode ligar a mais de uma imagem. Outro caso que pode acontecer que não é uma função. Quando algum elemento do domínio não possui imagem no contradomínio. Não é uma função. É obrigatório você ter uma ligação. É obrigatório no contradomínio ter uma resposta para o seu domínio. Então, nesse caso aqui, quando está sobrando, tá? Não é uma função, tá? Vamos voltar agora lá nas questões que nós fizemos anteriormente. Vamos classificar que tipo de função que é. Aqui nessa primeira questão aqui, nós temos o 0 ligado ao 2, o 1 ligado ao 3, o 2 ligado ao 6 e o 3 ligado ao 11. Então, cada imagem está ligada a apenas um elemento do domínio. Então, ela só pode ter duas respostas. Ou ela é injetora ou bijetora. Tá? Que toda função bijetora ou ela é injetora ou sobrejetora. Mas, para ela ser bijetora, né, o contradomínio tem que ser igual à imagem. O contradomínio é igual à imagem? Negativo. Então, ela não é uma função bijetora. Então, ela é uma função injetora. Uma função injetora nesse caso aqui. Então, quem quiser voltar na questão que foi feita essa questão aqui, só colocar nela lá
injetora, ok? Então voltem na questão lá, nessa questão, e coloquem injetora, ok? Nessa questão aqui, novamente, as imagens, tem alguma imagem que tem duas ligações com domínio? Não. Cada imagem está ligada a um domínio só, né? Então, ela só pode ser ou injetora ou bijetora. Para ela ser bijetora, o que deve acontecer? O contradomínio tem que ser igual à imagem. Nesse caso aqui, o contradomínio é igual à imagem? Positivo, tá? Até a gente escreveu aqui, ó. Contradomínio é igual à imagem. Então, ela não é injetora. Ela é uma função bijetora. Beleza? Então, vão nessa questão lá e escrevam bijetora. Ok? E vamos fazer mais uns exemplozinhos aqui. Vamos lá. Analise o... Pode falar. Não? Então vamos. Analise o diagrama abaixo e determine se o diagrama representa uma função. Representa uma função, pessoal? Por que não? Mas pode sobrar no B. Só não pode sobrar onde? No A. Uhum. E o elemento do A só pode fazer uma ligação com B. Ele não pode fazer duas ligações. Ó. Não seria uma função se por acaso nós tivéssemos isso aqui. Ó. O 0 ligado ao 1 e o 0 ligado ao 2. Isso não pode. Tá? Então, opa, o que eu fiz? Então, ela é uma função. Ó. O 0 tem um elemento, tem uma imagem. O 1 possui uma imagem. E o 2 possui uma imagem. Tá? O 5 só está ligado a um elemento de domínio. O 3 só está ligado a um elemento de domínio. E o 1 só está ligado a um elemento do domínio. Então, isso significa que ela ou é injetora ou bijetora. Vamos fazer aqui o domínio, contra domínio e a imagem? Qual que é o meu domínio, pessoal? 0, 1 e 2. Qual que é a minha imagem? 1, 2, 3. Não, imagem. 1, 3 e 5. Imagem é só onde recebe ligação. Então, 1, 3 e 5. Agora sim, o contradomínio. Qual que é o contradomínio? É o conjunto de chegada. Quais são os possíveis valores de chegada? 1, 2, 3 e 5. Bom, bijetora. Para ser bijetora, o que tem que acontecer, pessoal? E o contradomínio é igual à imagem? Não, professor. Não, eles são diferentes. O contradomínio possui o 2. Na imagem não tem o 2. Então, são diferentes. Então, isso quer dizer
Que a nossa função ela é Injetora. injetora. Beleza? Beleza. Isso aqui, pessoal, depois vocês copiam lá, senão não vai dar tempo da gente fazer uns exercícios, tá? Copiem depois procurem no YouTube. Ou vou fazer o seguinte, printei, mandei no grupo. Senão não vai dar tempo da gente fazer umas questõezinhas. Vocês têm aula depois dessa minha? A gente vai se estender hoje um pouquinho mais, beleza? Então, ó, essas questões aqui, ó, nós precisamos determinar se é uma função. Se ela for uma função, nós vamos ter que determinar domínio, contradomínio e a imagem. Na letra A, é uma função ou não é uma função? É uma função, porque todos os elementos do domínio possuem apenas uma imagem. Então, ó, o 0 possui o 2 de imagem, o 1 possui o 3, o 2 o 4. Então, ela é uma função. Que função? Primeiro, então, vamos fazer. Que função que ela é, pessoal? Injetora. Por quê? O 8 e o 9 está sobrando. Então, a imagem ela é diferente do contradomínio. O contradomínio nós vamos ter o 8 e o 9 a mais. Já na imagem, vai ser apenas o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza? Então, aqui o que nós podemos falar? Que o domínio é igual ao conjunto de 0, 1, 2, 3, 4, 5. O contradomínio é igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a imagem vai ser... Oi? Do 2 ao 7. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Beleza? Então, função injetora. Letra B, é uma função ou não é uma função? Não é uma função. O número 5 não possui imagem. Se existe um elemento do domínio que não possui imagem, isso significa que não é uma função. Então, letra C, é uma função ou não é uma função? É uma função. É uma função.
todo elemento do domínio possui apenas uma imagem, né? O menos 1 só tem uma imagem, que é o 2. O 0 só tem uma imagem, que é o 1. O 1 só tem uma imagem, que é o 2. E o 2 só tem uma imagem, que é o 4. Ok? Então, é uma função. Qual que é o domínio? Menos 1. Qual que é o contradomínio? Qual que é a imagem? Então isso quer dizer que a nossa função ela é bijetora. Aham. Mas, pessoal, se por acaso eu tivesse aqui o número 6, ela seria uma função? Sim. Só que aí ela não seria bijetora. Ela seria sobrejetora. Tá? Aham. Como tá na teoria, a bijetora, a função bijetora, toda função bijetora, ela é injetora ou ela é sobrejetora. Tá? A diferença é, ela é bijetora porque o contradomínio é igual à imagem. Só isso. Se o contradomínio não for igual à imagem, ou ela é injetora ou ela é bijetora. Ou sobrejetora. Beleza? Deixa eu printar, mandar lá para vocês. Oi. Ela é injetora? Aqui, vamos aqui na coisa que é mais fácil. Vamos aqui mesmo. Por quê? Injetora. Vou fazer com pontinhos, tá? Ponto, ponto, ponto e ponto. E aqui nós temos 3 pontos no conjunto partida. Esse está ligando nesse, esse nesse e esse nesse. Bom, o contradomínio não é igual à imagem, porque está sobrando um ponto aqui sem ter nenhuma ligação, ok? Bom, cada elemento do contradomínio está ligado a apenas um elemento do domínio, beleza? Então, ó, só tem uma ligação chegando aqui. A mesma coisa nesse ponto, só tem uma ligação chegando nele. A mesma coisa aqui, então ela é uma função injetora. Agora, quando vai ser uma função sobrejetora? Quando, por exemplo, eu tenho 3 pontinhos aqui, novamente. E aqui, novamente, eu tenho 4. Ou, vamos por 3, tanto faz. Pode ser 3, pode ser 4. Beleza? Porém, ocorre isso. Esse elemento do domínio está ligado a esse elemento do contradomínio.
e esse elemento também está ligado a esse elemento. E esse está ligado nesse. Não é bijetora porque esse pontinho do meio não está recebendo nenhuma ligação. Então, a imagem ela é diferente do contradomínio. Beleza? E o que faz ela se transformar, ou ela ser uma sobrejetora? Que uma imagem, ela é uma imagem de dois domínios diferentes. Então, eu tenho dois domínios chegando na mesma imagem. Então, isso quer dizer que ela é uma função sobrejetora. Entendeu agora? Nada. Vou tirar print e vou mandar lá para vocês. Beleza? Bom, foi isso. Deixa eu parar a gravação.